Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje, dia 29 de outubro, domingão. Nós estamos aqui para trazer um devocional e um devocional muito bom, um devocional assim, com uma história incrível, para que nós possamos tirar muita lição e aprendermos e amadurecermos na fé. Você vem comigo? Tenho certeza que você vai gostar dessa história e através dessa história você vai tirar muito aprendizado. Qual é o tema de hoje, pastor? O tema de hoje é a morte de Nadab e Abiú. Vocês sabem quem é ele? Já ouviu falar dessa história? Não ouviu? Então vem comigo que você vai ouvir essa história, que você vai gostar e você vai entender por que muitas vezes eu sempre falo nas minhas lives, olha, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Nós vamos entender por que realmente um cristão ele deve se comportar da maneira que Deus pede para nós. Isso é muito sério, tem que ser muito claro para nós. E essa história de Nadab e Abiú, ele vai nos trazer claramente essa lição. E ela fica onde na Bíblia? Lá no livro de Levítico, capítulo 10, verso do 1 a 3. E nós vamos entender um pouco mais dessa história. Bom? Então, enquanto você acha aí, deixa eu te fazer um convite. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, está esperando o quê, queridos? Você muitas vezes está todo dia aqui com a gente, todo dia você está assistindo nossa mensagem. Dá uma olhada, dá uma observada, veja se você ainda não é inscrito no nosso canal, porque tem muitas pessoas que nos assistem todos os dias, comenta, curte, compartilha, mas o principal não é inscrito no nosso canal. Então se inscreve no nosso canal, é logo abaixo do vídeo aqui, clica lá no botãozinho inscrever-se, tá bom? Já deixa o seu like, já curta, já compartilha, já deixa o seu pedido de oração, seu comentário, que eu leio todos, eu curto todos lá. Bom, então vamos lá. A morte de Nadab e Abiú, Levítico capítulo 10, verso do 1 a 3, diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Queridos, é uma história que quando você lê e não entende a sua composição, o seu contexto, muitas vezes você pode achar que Deus foi injusto. Você pode pensar assim, mas Nadab e Abiú estavam fazendo a obra lá do tabernáculo, e ele estava fazendo o papel e Deus foi ingrato com ele. Você pode pensar assim, se você não conhecer o contexto. O contexto, amados, dessa história, primeira coisa, o tabernáculo, ele era regido, ali por algumas pessoas, mas principalmente pelos sacerdotes. Com isso, nós vamos observar alguns rituais que não era qualquer pessoa que poderia fazê-lo. Existiam rituais que somente sacerdotes, ou pessoas escolhidas, ou pessoas que eram autorizadas, ali no caso por Arão ou Moisés, poderia fazer. Do contrário,
não poderia se fazer nada ao contrário daquilo que era ordem. Fazia parte da lei, fazia parte dos mandamentos deles, do mandamento interno do povo de Israel, para que Deus agisse no meio deles. Eles tinham que agir de uma maneira santa. Eles tinham que obedecer exatamente tudo. Nada podia sair errado. Por isso Deus pediu para Moisés ensinar o povo a como fazer corretamente, para que não houvesse morte. Por quê? Uma desobediência a Deus, naquele tempo que eles estavam, que eles estavam percorrendo o deserto, isso poderia custar a vida deles, ok? Então, só para que vocês primeiramente possam entender, no livro de Êxodo, capítulo 30, versos 7 e 10, nós já vamos ter a noção do porquê da morte de Nadab e de Abiú. Êxodo capítulo 30, versos 7 a 10, vai nos dizer quem que poderia acender o incenso, acender o fogo diariamente, tá? Então diz assim, o capítulo 30 do capítulo de Êxodo, Êxodo capítulo 30, fala sobre o altar do incenso, ou seja, vem ali todo o ritual de quem poderia trabalhar com incenso, acender, trazer fogo. Então, versos 7 a 10 diz assim: Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor, pelas suas gerações. Não ofereçam nesse altar nenhum outro tipo de incenso, nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derrame sobre ele oferta de bebidas. Uma vez por ano, Arão fará propiciação sobre as pontas do altar. Essa propiciação anual será realizada com o sangue da oferta para propiciação pelo pecado, geração após geração. Esse altar é santíssimo ao Senhor. Perceba que finaliza dizendo que o altar do Senhor é santíssimo. Então, quem que devia acender o incenso de manhã e ao entardecer? Somente Arão. Então, dentro desse ritual do incenso e do fogo, somente Arão poderia fazer isso, ou, em casos excepcionais, se Arão ou Moisés desse autorização. Do contrário, queridos, se algo ocorresse, eles pagariam com a própria vida. Lembrando que esse tempo no Antigo Testamento, Jesus não tinha vindo ainda. Jesus estava ainda num projeto de Jesus vir ainda. Esse tempo aqui é um tempo lá no comecinho, aonde eles estavam peregrinando pelo deserto. Bom, então Deus ensinou Moisés todos os rituais, como cada um devia se comportar, como cada um devia agir. E isso serve para nós. Claro que esses rituais, de holocaustos, esses rituais que era do tempo, na questão do tempo que o povo de Israel construía o templo, montava templo, desmontava o templo, peregrinava pelo deserto até chegar na Terra Prometida. Então, esses rituais que eram utilizados naquele tempo não fazem sentido para nós hoje, porque Jesus já veio. Mas ele nos traz uma lição muito séria. Qual é a lição séria? Vamos perceber, queridos, o porquê da morte de Nadab e Abiú. Primeira coisa aí, tá? Aqui na Bíblia fala
que cada um deles tomou o seu próprio incensário. Lembre-se que o templo do Senhor tinha incensários próprios, não poderiam ser acesos com incensários de fora. Tinha que ser com os incensários próprios do templo. Cada objeto do templo era consagrado e eram feitos e utilizados só para esse objetivo. Segundo motivo pelo qual Nadab e Abiú morreram, queridos. Eles ofereceram incenso ao mesmo tempo. Lembra que somente um acendia o incenso? E esse único era quem? Arão. Ali foi 2 erros de uma vez só. Eles não estavam autorizados a acender o incenso e nem o fogo, e muito menos os dois ao mesmo tempo fazerem isso. Pegou aí? Terceiro, eles eram as pessoas erradas para manusear o incenso. A pessoa certa para manusear o incenso, conforme nós vimos lá em Êxodo capítulo 30, era Arão. Quarto motivo, eles agiram na hora errada. Por que na hora errada? Porque nós vimos lá em Êxodo capítulo 30 que o horário de acender tinha horário específico, né? Tinha horário específico na parte da manhã e também ao entardecer. E será queimado, o incenso ele era queimado continuamente, não poderia se deixar apagar aquilo ali. Ok? Então, eles já fizeram errado. E também outra coisa, né? Outra coisa que nós vimos ali no Êxodo capítulo 30 que nós lemos. Eles agiram na hora errada e no dia errado, porque tinham também a questão de somente no dia da expiação é que o sumo sacerdote tinha permissão de levar o incenso para dentro do Santo dos Santos. Era o único dia que eles poderiam, né? Que no caso Arão poderia levar incenso de fora para dentro do Santo dos Santos. E mesmo assim, eles precisavam se submeter a um ritual especial de purificação. Não era simplesmente pegar e levar para dentro. Tinha todo um ritual de purificação para levar esse incenso para dentro. Você pode estar vendo isso também em Levítico 16, que traz esse ensinamento. Outra situação. Não agiram sobre autoridade nenhuma. Lembra que eu falei que era somente sobre a autoridade de Arão ou de Moisés? Pois é. Aí eles também já erraram. Sexto, não procuraram seguir a palavra de Deus que Moisés havia recebido e dado a eles. Lembra que desde o começo da mensagem eu estou falando para vocês que Deus deu o ensinamento, as leis para Moisés, e Moisés ensinou a todos eles, ou seja, eles não tinham como negar que não sabiam. Todos eles sabiam da lei. Amém? O sétimo e mais importante, ao queimarem o incenso, queridos, eles usaram fogo de outro lugar. E o fogo que eles poderiam usar era somente o fogo do altar. Eles pegaram fogo qualquer. E vocês vão entender o significado desse fogo estranho, que depois foi chamado de fogo estranho, ou fogo profano, que eles utilizaram no tabernáculo do Senhor. Então, toda essa situação, queridos, toda essa situação culminou para um grande erro deles. Eles sabiam a lei, sabiam o que era certo e o que era errado, sabia quando, que era de manhã e à tarde, constantemente, somente Arão podia fazer isso, ou somente uma vez no ano, eles podiam trazer incenso de fora para dentro, através de um ritual de purificação, mas somente Arão poderia fazer isso.
Então eles não tinham nem desculpa. E eles sabiam que lhe custariam a vida se caso eles fizessem isso. Agora, existe, lá no capítulo 10 de Levítico mesmo, no verso 8, Deus fala para Arão para que os filhos dele não devessem beber vinho ou nenhum tipo de bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro. O que leva alguns teólogos ou estudiosos a simplesmente a imaginar, a supor que Nadab e Abiú também pudessem estar bêbados, embriagados, e por isso fizeram o que fizeram. Então leva à ideia, não tem como a gente confirmar, mas os estudiosos e alguns teólogos afirmam que existe uma grande possibilidade, por causa de Deus ter falado isso para Arão e ter falado para os filhos de Arão, para se eles se absterem de bebidas, vinho e bebida fermentada, leva-se a crer que os filhos de Arão que morreram, Nadab e Abiú, morreram, fizeram toda essa situação errada aqui por causa da bebida. Então, queridos, aqui nós vamos tirar uma lição muito importante para nós cristãos. E essa lição é o quê? Hoje nós vivemos num tempo de muita libertinagem, de tudo pode, Deus aceita tudo, Deus permite tudo. A verdade é que Deus é amor, mas Ele também é justiça, e Ele deixou a palavra de Deus como lei, como instrumento, como manual para que nós venhamos seguir. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, nela não existe contradições, não existe erro, não existe palavras inúteis. O que acontece é que o ser humano, ele tenta criar, como Nadab e Abiú, criar meios, jeitinho, para fazer as coisas funcionarem. Hoje as pessoas estão achando que podem servir a Deus de qualquer maneira. Esse servir a Deus de qualquer maneira pode ser representado por esse fogo estranho, ou esse fogo profano que estão levando para a sua vida diante de Deus. Hoje nós não temos um tabernáculo para seguir. Hoje nós somos o templo de Deus. A nossa adoração, nosso estilo de vida, nossa obediência, nossa fidelidade, esse é o verdadeiro incenso que nós acendemos para Deus. O fogo que queima dentro de nós é a representação do Espírito Santo. O incenso que queima constantemente pode ser representado pelo nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração. Mas quando eu deixo de louvar, adorar, orar, quando eu deixo simplesmente de seguir aquilo que o Espírito Santo quer para a nossa vida, que é viver uma vida em santidade e viver uma vida totalmente de permissividade, isso pode estar me fazendo levar fogo estranho para dentro do meu ser. Nesse templo aonde Deus habita. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o tipo de fogo, que o fogo, na verdade, ele pode ser representado pelo Espírito Santo, mas ele também pode ser representado por fogos estranhos, deuses estranhos, a qual muitas pessoas servem. Por exemplo, o dinheiro. E nós temos que entender que o Espírito Santo ele habita dentro de nós com um objetivo: andar em santidade. E não se esqueça da palavra que o próprio Senhor disse a Arão. Disse a Moisés, na verdade. Aos que de mim se aproximam,
santo me mostrarei, à vista de todo o povo glorificado serei. Sabe o que Deus quer querendo dizer? Eu não vou permitir qualquer coisa, não. Eu não vou permitir qualquer tipo de fogo estranho, qualquer tipo de adoração estranha, qualquer tipo de oração estranha. Eu não vou permitir que aqueles que se aproximam de mim, que adoram outros deuses, venham trazer as suas influências de outros deuses para dentro da minha casa. Por isso que Deus fala, santo me mostrarei. Então, que todos nós, como cristãos, através desse devocional, nós possamos meditar e possamos aí refletir se nós não estamos aí trazendo fogo estranho para a presença do Senhor. Porque, na verdade, hoje, nós não morremos como naquele tempo, que Jesus já veio. Mas quando Jesus voltar, esse fogo estranho que nós trazemos, né, para a presença de Deus, pode nos custar a vida. Por isso que a gente sempre fala, se alinhe com Deus e ande com Deus. E medite nessa palavra com mais calma. Tire tempo, medite, leia, releia, e você vai ver matérias, inspirações de Deus, palavra de Deus falando com você, e você vai entender claramente que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Amém? Vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, e agradecemos por esse domingo, dia 29 de outubro, e agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por todo o cuidado, por todo o ensinamento, por toda a palavra de ensino, de direção, que nos mostra, nos edifica, nos fortalece e nos alinha cada vez mais contigo, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, louvamos e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.